Nova, sorrindo para a vida. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho. Nós vamos chegando até a sua casa, desejando mesmo que a graça de Deus chegue aí, até você, aonde você se encontra. Que as graças de Deus, que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida, sobre as suas expectativas para esse dia. Um banho aí de esperança, viu? Vem do céu, só pode vir do céu essa graça. E é isso que nós desejamos para você. Estamos aqui mesmo com muita alegria para fazer companhia para você. Eu sei que tem muita gente que começa cedo, já sintonizando a Canção Nova, especialmente na quinta-feira, que é uma quinta-feira sempre especial para a Canção Nova, uma quinta-feira de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Temos uma programação toda especial para você hoje e acabamos de transmitir, direto da Cracóvia, na Polônia, a Santa Missa com o nosso querido Papa Francisco na JMJ 2016. Estamos muito felizes porque essa transmissão está acontecendo e esse amor da igreja está chegando no nosso coração. O amor do Papa Francisco, as palavras de entusiasmo para nós. É assim que a gente começa esse dia. Receber com carinho aqui o Márcio Mendes. Que coisa boa ele aqui, né? Bom dia, Márcio. Paula, bom dia. Deus te abençoe. Amém. Sorrir para a vida? Vamos lá. Vamos sorrir para a vida, gente. E vamos colocando já à sua disposição a palavra que o Senhor nos dá para esta manhã, para esse dia de hoje, que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 12 ao 21. Nesse dia 28 de julho, nós estamos aqui no Sorrindo para a Vida, rezando com você e já colocando à sua disposição a palavra de Deus com a qual nós vamos orar. João capítulo 14, versículos do 12 ao 21. E a gente mal chegou aqui no estúdio, a nossa diretora já veio nos trazer uma notícia. Boas notícias. Porque a gente vai se animando, com a iniciativa de cada um que se manifesta em favor da campanha. Hoje, dia 28, faltam tão poucos dias para nós chegarmos ao final do mês. E nós fomos recebidos aqui no Sorrindo para a Vida com um testemunho em que a graça dizia para nós: olha, Márcio, uma senhora ligou do Paraná para nos incentivar em relação à campanha, dizer que está conosco. Ela é sócia pelo débito automático no valor de R$100 todo mês, mas diante da situação em que a campanha se encontra, ela está fazendo um algo a mais de R$500 nesse mês. Olha só. Então, além dos R$100 que ela colabora, ela está fazendo o esforço de entregar aqui na Canção Nova esses R$500 a mais. A sua generosidade. Porque entendeu a necessidade desta obra e a importância dela. E diante dessa iniciativa, eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer de algo a mais? E essa pergunta que eu me fiz, quero fazer também a você. Que cada um de nós nos façamos, não é? Muito importante. O que eu posso fazer? Qual é o meu algo a mais nesse mês pela Canção Nova? Enquanto você vai pensando aí, quero fazer já também um convite para você, porque está chegando os dias de 5 a 7 de agosto. Eu já sei o que é. Que nós vamos ter aqui um aprofundamento com o tema Como se dar bem com quem você quer bem. Traga o seu coração para esse aprofundamento. Porque nosso Senhor, Ele sabe que dos grandes dramas que nós enfrentamos na nossa vida, 90 e poucos % tem a ver com os nossos relacionamentos. Com certeza. Normalmente são os relacionamentos que fazem a gente sofrer, que fazem a gente se cansar, se desgastar, mas também são eles o grande impulso na nossa vida. Eu concordo. E se o coração da gente não é curado, a gente vive mal a melhor parte dessa vida. Então traga o seu coração para esse aprofundamento, porque a palavra de Deus, ela pode não só nos esclarecer, mas ela pode nos dar a força, a sabedoria necessária para nós vivermos bem os nossos relacionamentos. É para quem é casado, é para quem não é casado. Quem quer casar. É para quem precisa melhorar seu relacionamento com os filhos, com os pais, com os amigos. É para quem está sozinho, mas não quer viver na solidão. E aqui a gente não está falando só de arrumar alguém para poder viver maritalmente, conjugalmente, viu? É acercar seu coração de pessoas boas, de amor,
é curar os nossos relacionamentos. Então eu quero convidar você para trazer o seu coração, mas trazer o seu marido, trazer a sua esposa, trazer os seus filhos. Vamos mergulhar na espiritualidade desse aprofundamento, porque o Senhor tem coisas grandiosas para nós. Estará também pregando comigo esse aprofundamento, como se dar bem com quem você quer bem, a fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, a Ângela Ábido, vem para poder, maravilhosa. Olha, gente, imperdível, vale a pena você ver. E agora mais uma facilidade, porque as inscrições estavam sendo feitas quase que exclusivamente pela internet, pelo site eventos.cançãonova.com. Mas algumas pessoas estavam encontrando dificuldade para fazer. Muitas não, algumas sim. Não é? Você pode então entrar pelo call center através do telefone 012, código da operadora 12 3186-2600. Ninguém nasceu para ficar sozinho, né? Venha participar, que o Senhor tem muita coisa reservada para nós. Tá aí o convite, é uma convocação, Márcio. A galera já está respondendo, eu tenho certeza. E quem está aqui, alegre, feliz sempre, sorrindo para a vida, é o Cassiano. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Paula. Bom dia você que está em casa, né? Bom dia, Márcio, Valdênia, Sapo, você que está em casa. Tem dois pedidos aqui. Na verdade, um agradecimento e um convite. Primeiro agradecimento que nessa terça-feira eu estive fazendo um show numa cidade chamada Jequiri, em Minas Gerais. Um grande abraço para esse povo maravilhoso. Eu vi as fotos. E aí eu vendo o Márcio falando da iniciativa, me lembrei, me recordei, fiz questão de trazer isso, porque durante o show, Márcio, enquanto estava cantando, as pessoas iam sendo ali, né, motivadas, tocadas por Deus, e eles começaram ali, durante o show, fazer uma arrecadação para o projeto da M Almas. Olha, mandaram... E eu quero agradecer de coração a dona Maria Vilma, né, o seu Antônio, também o padre Hélio, o padre Vanderlei, o César, todo aquele povo maravilhoso de Jequiri, da paróquia de Santana, que nos acolheu muito bem. A gente agradecer de coração. Tem chave, não tem? Tem até chavinha, o cofrinho eles ali, é interessante, olha, eles entregaram... Para nós tem muito significado. Eles entregaram o cadeado, Márcio, mas fica tranquilo que tem a chave, tá? Gente, pode abrir, pode colocar na campanha desse mês. Pode abrir, porque quem dá com alegria, dá com generosidade. E dá a chave também. Dá a chave já da generosidade para o projeto da M Almas. Isso mesmo. Então eu agradeço esse povo maravilhoso ali, de Jequiri, de Ponte Nova, de Rio Casca, de Urucânia, cidadezinhas todas ali próximas que se uniram e fizemos uma grande noite de evangelização. E o convite é para hoje à noite, no Santuário Eucarístico de Nossa Senhora da Penha, um cerco de Jericó, a partir das 19h30, com o tema Vencedores. Santuário Nossa Senhora da Penha em São Paulo. São Paulo. 19h30. Nós estaremos juntos hoje lá, rezando por você e por toda a sua família. Nossa, vai ter que parar o trânsito lá, né, Sapo? Vai ter que organizar lá, porque imagina, vai parar. Fechar a rua, fechar a rua. Bom dia, Sapo. Maravilha. Bom dia a todos. Cabelo cortadinho. Tem que estar, né? Não é o Márcio Mendes, mas... Entendeu? O Márcio estimulou você a dar uma ajeitada no cabelo? A idade tem que dar só um tapa só no visual para dar... Então é o seguinte, A gente agradece. Então, já que estamos fazendo convite aí, convidar o pessoal de Portugal. Estamos chegando em Portugal. Nossa! Semana que vem... Do coração. Semana que vem lá no auditório Paulo VI, né? Osana, Portugal. Fiquei sabendo. Vai eu, a Salete e o professor Felipe Aquino. Vai ser maravilhoso. Sim, vai ser chique. Semana que vem estaremos lá, sábado e domingo. Então, se alguém sentir minha falta aqui, é porque eu estou em missão fora. Tá combinado. Leva o meu abraço para os nossos queridos portugueses. Lógico, lógico, vamos levar sim. Com certeza. E um dia, Val, eles nos levam na bagagem. Combinado? Combinado, a gente Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio, Cassiano, Sapo. Eu quero ir mesmo, hein, Sapo? Fica aí na mala do Sapo. Na mala do violão do Sapo. Você sabe que todo músico, existe um hold. O hold, o que é? Carrega o hold violão. É aquele que toma conta do instrumento, do instrumento. Já achou uma função pra gente? É muito pesado, vou começar a malhar, vou mas quem vai trabalhar nesse lugar? É. Mas quem vai trabalhar nesse lugar, me avisa? Bom dia. Bom dia, povo de Deus, bom dia, família. Vocês perceberam que nós estamos, olha, muito entusiasmados com a graça de Deus, mas também na certeza da sua companhia aí do outro lado. Participe com a gente.
O povo aqui tá animado mesmo, viu? Oba. Eu quero ver se dá pra mostrar pelo Twitter. Já mandaram foto de cofrinho. Falaram assim, Val, vou até pegar o nome aqui, é o Marquinhos. O Algo a Mais já O desse Algo a mês. Mais, ele falou, Val, olha, vamos que vamos, rumo ao 100%. Dá pra ver, olha, pelo Twitter lá, que bonitinho. Generoso. Ele falou assim, olha, o meu cofrinho já tá aqui, a gente vai abrir, vamos mandar o nosso Algo a Mais. Algumas famílias dizendo, Val, a gente já colaborou pelo débito, pelo boleto, estamos fazendo Algo a Mais, e é isso mesmo. Hoje e amanhã é a hora da gente juntar forças, unir os amigos, a família em prol do 100% nesse mês de julho, né? E quem ama Canção Nova, cuida da Canção Nova. Luta né, Val? por ela, né, Márcio? É verdade. E aí eu já parados. aproveito para cumprimentar, acolher com todo o nosso carinho, e é nosso mesmo, todos nós aqui, a equipe do Clube da Evangelização, os missionários, 118 novos sócios. Bem-vindos! Dia de ontem. Pelas minhas 118? contas, 118. já está dando 500 só essa semana, hein, minha gente? Então vamos somar forças. Atenção, novo sócio, Canção Nova. Você que acabou de se inscrever, entre conosco nessa. A gente conta com o seu reforço para fechar o 100% nesse mês. Então ajude-nos, clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. Lá tem as formas de você colaborar ainda hoje para o 100% acontecer. A gente vai motivando uns aos outros, né? Para participar do programa, o nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. E-mail, tá ok? sorrindopravida@cançãonova.com. Twitter, @sorrindopravida. E o nosso facebook.com/sorrindopravida_CN. Porque essa, Val, essa é a mais bela missão que nós compartilhamos e da qual ninguém pode ficar de fora. Nós somos chamados por Deus a levar Jesus aos quatro cantos do mundo, a levar Jesus por esse nosso Brasil tão necessitado. E olha, hoje você está ajudando a Canção Nova sem saber a quem ela está alcançando. Verdade. Mas um dia você vai ter uma bela surpresa de que esta palavra que você colaborou financeiramente para mantê-la no ar, para fazer ela chegar até o coração de alguém, você vai ter uma surpresa quando você descobrir que essa palavra chegou a quem você conhecia, amava e transformou a vida desta pessoa. Você não tem a ideia da quantidade de parentes meus que chegam para mim para falar que assistem o Sorrindo para a Vida. É verdade. Gente que eu não imaginava, porque sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre, que é mais difícil dentro da casa da gente? É com todo mundo. Todo mundo. Então tem de gente que repente- escuta o Márcio, da minha família, e da família do Márcio me escuta. Exatamente, E assim vai. não é? Então, essa palavra que você está mantendo no ar, ela tem sido salvação para muitas pessoas. E quando eu digo salvação, é salvação de vida eterna, mas é salvação nesta terra também. Quantas pessoas deixaram de desesperar, Isso. deixaram de atentar contra a própria vida, deixaram de desanimar, não é? Porque desistir da vida é um jeito também de morrer aos poucos. Sim. Mas porque Deus entrou no seu coração, transformou a sua vida. Eu E confirmo. sabe quem é que tem responsabilidade nisso? Você, Sócio. incansável em ajudar esta obra. Nesse mês, gente, de julho, vamos fazer a Canção Nova chegar aos 100%. Ah, Márcio, mas a campanha está difícil. Nada é impossível para Deus, quando o Senhor encontra corações dispostos a fazer o que é preciso. Vamos juntos? Vamos fazer a Canção Nova chegar aos 100%? Sim, vamos sim, Márcio. Eu sou a prova disso. Minha avó acompanhava a Canção Nova, né? E depois que ela faleceu, minha mãe continuou acompanhando. E essa Canção Nova chegou ao meu coração, não é? Eu conheço a Canção Nova, estou aqui há 21 anos, mas ela não tem 21 anos. Antes, muitos precisaram acreditar para que a gente pudesse escutar essa palavra de Deus através dessa obra. Então, nós todos aqui somos testemunhas de que essa obra é uma obra de Deus. Então, sempre, para sempre, a nossa gratidão a você que mantém a Canção Nova no ar. Vamos rezar? A palavra o Márcio já separou, está em João 14, do versículo 12 ao 21. E o Papa Francisco está lá na Polônia, está nos animando aqui, olha, a palavra de Deus ensina-nos que a felicidade está mais em dar do que receber. É pura verdade, Papa Francisco. Nós somos sempre os mais beneficiados quando abrimos o nosso coração, né? Primeira alegria é de quem dá. Vamos cantar. Vamos cantar, encher o nosso coração de alegria
da graça de Deus. Espírito Santo, nós te adoramos. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós a paz que vem do céu, a paz que vem do céu. Derrama sobre nós a paz que vem do céu, a paz que vem do céu. A unção derrama sobre nós, a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Por mim, eu passava o dia inteiro cantando essa canção. Em todos os momentos. Levar essa invocação do Espírito Santo conosco. Pedir ao Senhor que derrame sobre nós a paz, o amor, a força que vem do céu. E é pedir e Ele dá. Esse pedido Deus nunca deixa de atender. Então vamos unir a essa oração, a esse pedido, a essa canção, esta palavra agora que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 12 ao 21, que diz assim: em verdade vos digo, é Jesus dizendo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Nossa, Senhor, muitas Lê de novo esta palavra, né? Agora pausadinho, né? Em verdade vos digo, todas as vezes que Jesus ele começa dizendo em verdade, é uma espécie de promessa, uma espécie de juramento, é uma garantia, é um compromisso assumido de que aquilo que está sendo dito vai se cumprir e não tem outra opção, não tem uma alternativa. É fato comprovado de que aquela palavra será cumprida, porque ela está sendo dada mediante quase que um juramento. E Jesus diz:
quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores que esta. São grandes as obras de Jesus. Olha o que o Senhor está nos falando nesta manhã. Que pela fé, pela confiança em Deus, pela dependência de Deus e pela obediência a Deus, nós podemos conseguir coisas maiores do que as que Jesus fez. Isso é Ele quem está dizendo. Agora, se eu não acredito, se eu não confio e se eu não obedeço ao que Deus me pede, aí realmente é difícil a gente sair do lugar. É tão duro quando nós encontramos uma pessoa que diante de um sonho ela já diz logo de cara: ah, mas nunca vai se realizar. Esse é o meu sonho, mas nunca vai acontecer. Mas não vai mesmo. Se ela que sonha não acredita. Porque a pessoa, quando ela não acredita, ainda que as coisas estejam se encaminhando para realizar, ela sabota. A descrença leva a sabotar aquilo que poderia realizar o seu sonho. A descrença é tão grande que ela se encarna em gestos contrários à realização daquele sonho. Não, gente, nós temos que acreditar. Acreditar nas coisas boas, perseguir as nossas metas. Não é impossível não, com Deus é possível, a gente vai conseguir. Se é para o bem, se é para a nossa salvação, nós temos que ir à luta. E o Senhor nos diz: você vai conseguir as mesmas coisas que eu fiz e maiores ainda, porque eu vou para o Pai e o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, aqui no meio desta palavra, eu quero elevar o meu pedido a Jesus junto com você. Quero pedir a Jesus pela Canção Nova. Quero pedir a Jesus por esta nossa campanha tão dura. Não só difícil, para nós impossível. Mas que nós acreditamos. Porque a Canção Nova começou por obra de Deus, por iniciativa de Deus. A Canção Nova é um milagre. Desde que ela começou, tem gente pondo data para ela acabar, acreditando que ela não passava de 1 ano, de 2 anos. E olha aí, muitos dos que não acreditavam já se foram, já até partiram para a eternidade. Mas a Canção Nova, porque é uma obra de Deus, está aí. A Canção Nova é como uma bolha de sabão. Já fez bolas de sabão? Bonita, alegra os olhos, brincadeira de criança. Qualquer vento joga para lá, joga para cá. E uma coisica de nada pode fazer ela acabar. A Canção Nova é frágil, 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 mas ela é uma bolha de sabão nas mãos de Deus, que dura o tempo que Deus quer, que vai aonde Deus leva. O vento pode jogar para lá e para cá, mas o vento que move a Canção Nova é o vento do Espírito Santo. E eu acredito de verdade, que tem muita gente, corações generosos, que amam esta obra e que lutam por ela. Estou pedindo a você que se una em oração comigo nesta manhã, por esta obra, Canção Nova. Aqui fica o meu pedido a Jesus. Senhor Jesus, pelo amor que o Senhor tem ao Pai, olha para esta obra neste dia de hoje, olha para esta Canção Nova que é sua, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, concede-nos o que nós precisamos neste mês para continuar a anunciar a maravilha da Tua Palavra, a curar os corações pela força do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Se pedirdes algo em meu nome, diz Jesus, eu o farei. E se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o defensor, que é o Espírito Santo, que ficará convosco. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque o mundo gosta de viver na ilusão. Esse nosso mundo gosta de viver na mentira, na fantasia, na vaidade, então não gosta da verdade.
E olha, gente, quantas vezes conduzidos pelo espírito desse mundo, pela mentalidade desse mundo, nós nos deixamos governar por coisas que não são verdades. E os maiores obstáculos à compreensão da verdade são as mentiras disfarçadas de verdade. Quanta mentira que a gente carrega sem perceber, não é? Os exemplos de mentira que a gente arrasta dentro do coração, sem notar que são mentiras, que as pessoas dizem para nós. Quando dizem para a gente que nós vamos ser felizes quando a gente encontrar alguém para nos amar. Você vai ser feliz quando você encontrar alguém para te amar, quando você encontrar alguém para casar. Aí a pessoa deixa a felicidade em stand-by, deixa a felicidade em pausa, porque não chegou ainda essa pessoa, não posso ser feliz sem ela. Ou a gente transporta para o outro toda a responsabilidade de fazer a gente feliz. Quem que aguenta esse fardo? Eu penso que a coisa mais desanimadora que alguém pode ouvir no casamento, quando estiver casando, isso se não desistir, né, na hora, depois de ouvir isso, é alguém chegar para ele e dizer assim: olha, a partir de agora, toda a responsabilidade pela minha felicidade está nas suas mãos. Eu entrego a você o dever de me fazer feliz. Ó, foge enquanto é tempo, escapa. Se você ainda não disse sim, não diga, ó, vaza. Porque isso é pesado demais. Quem é que dá conta de uma coisa dessa? É perfeito. A pessoa não se fez feliz e põe no ombro do outro, nos ombros do outro, o fardo de fazê-la feliz. Isso é uma mentira. Mentira que essa mentalidade mundana tenta incutir em nós, que leva as pessoas ao desânimo, ao desespero, não é? Quer ver outra mentira que às vezes entra dentro da igreja e fica ali? Quando dizem para nós que se você for de Deus, Deus vai fazer tudo o que você quer. Que Deus vai te dar dinheiro, que você nunca vai ter doenças, que você não vai envelhecer, porque se você não vai ficar doente, você não vai envelhecer também, né? Tira. Que você não vai envelhecer, que você vai caminhar de prosperidade em prosperidade, e aí fica aí essa doutrina da prosperidade, que acaba se tornando uma verdadeira idolatria, porque entra no lugar de Deus. E prosperidade material não alimenta o coração da gente, não sustenta a vida da gente. Aí a pessoa é próspera no dinheiro, mas aí a família acaba. E às vezes aqueles mesmos que pregaram a doutrina da prosperidade já facilitam o ingresso numa nova união, num novo casamento, e a pessoa vai vivendo uma vida fragmentada, aonde ser feliz vale mais do que estar certo, aonde ser feliz vale mais do que viver na verdade, vale mais do que ser de Deus. Quando nós nos tornamos de Deus, Deus não faz tudo o que a gente quer, Ele faz o que a gente precisa. Ele faz por nós o que uma pessoa que ama faz pela outra. É uma mentira quando dizem para nós que a gente sendo de Deus, nada de sofrido vai nos acontecer. Aí a pessoa entra em pânico quando depois de rezar, de ser uma pessoa vivendo uma vida correta, até uma pessoa de oração, tem um filhinho deficiente, com uma necessidade especial, ou o filhinho tão querido e há tanto tempo esperado, depois de nascer, passa um tempinho, falece. Eu atendi uma mãe que ela estava desesperada, porque um louco disse para ela que o filhinho dela, de 4 meses, tinha morrido porque Deus tirou o filho para dar a ela um castigo por pecados do passado. Pecados que ela nem sabia quais eram. Maldade. Estava ali para me perguntar como é que ela fazia para descobrir que pecado era esse. Que mentira. Olha, me dá licença da palavra. Que mentira desgraçada. Terrível. Sabe? É uma mentira quando alguém fica aí dizendo para nós: ah, não, porque você merece ser feliz. Tá, mas merece por quê? Não é porque quando a gente diz para uma pessoa: olha, você merece o seu salário, merece porque trabalhou, não é? Você merece partilhar dos frutos, não é, dessa nossa sociedade. Merece porque você é sócio, você fez um investimento. Agora você merece ser feliz. Mas merece por quê? O que você fez para merecer ser feliz? Felicidade não é mérito. É antes de tudo dom de Deus.
Não é que eu mereça ser feliz. Deus é que me fez para felicidade. Agora eu posso fazer de tudo na minha vida para não ser feliz. Não é? E depois ainda querer culpar a Deus porque a minha vida deu errado. Mas não é a questão de merecimento. Outros ainda dizem para nós, né, de que a sorte ela vai nos dar a riqueza, que quem é rico por sorte, que a sorte vai trazer amor para a sua vida, não é? Balela. Qualquer um que viveu um pouquinho de tempo sabe que não é assim que a coisa funciona. Então, na prática, na vida que exige resultados coerentes, essas ilusões, elas podem transformar as nossas vidas por um momento, pode nos motivar. Pode dar ali para nós uma alegriazinha, sabe? Uma expectativa de que algo seja diferente a muito curto prazo, mas a muito curto mesmo. Por quê? Porque mentira tem perna curta. Isso é mentira, gente. A mentira não se sustenta. Tem muito lugar reunindo gente para motivar as pessoas em cima de mentira. Aí a pessoa vai lá, fica encantada, não é? Volta para casa até achando que está transformada. Aí vem a vida, dá-lhe um soco na boca do estômago. Ela cai de joelhos, arria. E aí diz, era mentira, não é? Deus não está olhando para mim, Deus não está cuidando de mim. Realmente, era mentira o que você ouviu. E a mentira ela não se sustenta. Porque na estrutura dos nossos valores, naquelas ideias que dirigem as nossas decisões, as ideias enganadas, elas podem penetrar na vida da gente e ser aceitas por séculos. Na prática não se sustenta. Mas na mente da gente, nas ideias da gente, aquilo pode entrar e pode se manter ali, olha, por séculos, pode fazer uma família, uma cidade, um povo inteiro ser motivo de riso, passar vergonha. Quanta família que vive de superstição ainda hoje, quanta família que vive de preconceito, gente, que sofre porque não aceita ajuda por causa do orgulho, aprendeu dentro de casa que é vergonhoso aceitar ajuda. Tem uma realidade que Portugal desfruta junto conosco, do Brasil, né? Lá eu penso que até um pouquinho mais do que aqui, que é a chamada pobreza envergonhada. É a pessoa que passa fome, mas não aceita ajuda, porque tem vergonha. Que triste, né? Porque foi ensinada a não receber. E não podem bater na porta e oferecer, porque dá cadeia até. Porque é constrangimento. A pessoa pode até entrar com um processo por causa disso. Então vive na miséria e ainda há um bloqueio para se ajudar a pessoa. Porque é a bendita da pobreza envergonhada. Às vezes perde-se o donativo, a comida, a roupa, o material. Tem-se a pessoa que precisa, mas na mentalidade, a cabeça da pessoa não se abre. Sim. Passa a vida inteira sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Esses dias eu estava pensando, conheço uma pessoa, gente, que nunca eu vi a bendita da pessoa dar alegria a ninguém. Tristeza dava, mas alegria nunca. Falava assim, eu nunca vi ter uma iniciativa para fazer o outro feliz, de se alegrar com a felicidade do outro, surpreender de maneira agradável, dar um presentinho, ajudar o outro a conquistar uma meta. Nunca, sempre um freio de mão puxado. E a vida da pessoa está acabando, mas a pessoa não sabe compartilhar a alegria alheia, não sabe colaborar para o outro ser feliz. Mas se puder deixar uma rusgazinha de tristeza, deixe. É a maneira que encontrou de se fazer importante. Meu Deus do céu, que vida triste. É pobre isso aí. Isso é pobreza. Isso é uma pobreza, uma miséria, não é? E isso entra na gente, e se nós deixarmos, começa a fazer parte da vida da gente, igualzinho um tumor. E aí quem não gosta da pessoa acha engraçado, até ri. E, coitado, infeliz. E essas coisas vão sufocando dentro de nós as verdadeiras inspirações, vai escravizando povos, famílias, cidades, nações, vai escravizando o mundo e mantendo na mentalidade da mentira. Por isso Jesus nos diz, vou defender você, te dando o Espírito Santo que vai fazer os seus olhos se abrirem para a verdade.
O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos para a verdade, que nos liberta. Depois que foi assinada aquela lei da alforria aqui no Brasil, a liberdade dos escravos, muitos escravos, gente, que agora não eram mais escravos, permaneceram na escravidão. Oficialmente eles não eram mais escravos, mas eles continuaram vivendo na escravidão. O seu senhor, o senhor de engenho, não os obrigou mais a viver na escravidão. Só não contou para eles que eles estavam livres. Só isso. Esqueceu de contar que já tinha sido assinada a alforria e que eles agora eram livres. Eles eram livres, a Lei Áurea. Eles eram livres, mas continuavam a viver como escravos porque eles não sabiam da verdade. Eles estavam condicionados por uma mentira. Nós vivemos muitas escravidões se o Espírito Santo não nos libertar pela verdade que vem de Deus. Então eu digo para você nesta manhã, que hoje o Senhor está nos dando uma missão de nós lutarmos contra a mentira. Mentira que tenta se infiltrar na nossa sociedade e transformar a gente até em motivo de riso. Tem tantas, gente, tantas. Mas só uma para ilustrar. Hoje é uma grande tentativa de ensinar para as nossas crianças que criança não tem sexo. Isso é uma mentira. Isso é uma besteira. Isso é uma coisa assim, sabe, de uma parvolice tão grande. É tão desarrazoado isso, para não dizer que é uma burrice imensa, que fica difícil até a gente contrariar, porque é como se a gente estivesse discutindo o óbvio. Mas tenta se ensinar, você não tem sexo, criança não tem, mas claro que tem. A ciência inteira é capaz de determinar a partir de uma célula se aquela pessoa é homem, se aquela pessoa é mulher, se o sexo é masculino ou é feminino. Como é que vai dizer para uma pessoa que ela não tem sexo? Isso é uma coisa absurda, mas se a gente se cala, isso vai entrando como se fosse uma verdade. E daqui a um tempo, os nossos netos, bisnetos, tataranetos vão olhar para trás e vai dizer: na época do vovô, na época da vovó, você acredita que eles não acreditavam que a gente tinha sexo? A gente acaba se tornando uma geração de ideias ridículas. Quando o ser humano se afasta da verdade, o risco de cair no ridículo é uma coisa imensa. Mas a verdade, gente, ela é generosa. A verdade, ela é libertadora. A força da verdade, ela é grande, é imensa. Mas a sua vitória é penosa, é suada. A gente tem que defender a verdade. Porque os mentirosos trabalham noite e dia. A gente tem que defender a verdade. Porque se nós não ensinarmos a verdade aos nossos filhos, alguém vai ensinar a mentira para eles. E se eles não têm outra referência, vão acreditar naquilo que foi ensinado. A verdade, ela é grande, mas a vitória da verdade é penosa, é suada, é lutada, precisa ser trabalhada. Mas também quando vence, a verdade vence, não tem gente nessa vida que seja capaz de detê-la. Nós precisamos criar coragem de chamar as coisas pelo nome, de chamar de pecado o que é pecado, de chamar de mentira o que é mentira. E tem muita coisa acontecendo que é mentira. E nós temos que ter a coragem de chegar para os nossos filhos e dizer: meu filho, não acredita nisso, porque isso é mentira. Ah, pai, mãe, isso eu aprendi na escola. Na escola também se ensina coisa que não presta. Não deveria, mas também se ensina. Se ensina coisas muito boas e se ensina também coisas que não prestam, infelizmente. Quando uma mentira ela é descoberta e denunciada, isso tem um valor tão grande para a humanidade quanto a descoberta de uma vacina, quanto a descoberta de uma cura, quanto a descoberta de uma verdade. Nós não podemos ter dó de libertar as pessoas das ideias enganadas, das falsas verdades, das mentiras. Então por isso nós agradecemos a Deus nesta manhã, por essa bênção que nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós. O Espírito Santo, nosso defensor, que nos defende da mentira
de uma vida vivida na mentira. Ele nos defende por meio da verdade. Descobrir a verdade nunca vai tirar das pessoas o que é importante para elas, nunca vai tirar nada delas, vai apenas acrescentar a elas. A pessoa progride, e a humanidade também, na medida em que descobre os obstáculos que estavam escondidos dela. Então, à medida em que a pessoa vai descobrindo esses obstáculos que a estavam impedindo de chegar à verdade, ela vai progredindo. Olha o que diz Jesus na sua palavra: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores, pela verdade que só o Espírito Santo pode nos ensinar. Nós somos capazes de fazer as obras de Jesus e ainda maiores. Em outras palavras, para fazer grandes coisas, nós não podemos viver na mentira. Quem vive enganado vai ter sempre uma vida pequena, mesquinha, medíocre, uma vida mais ou menos. Você quer uma vida mais ou menos para você? Talvez até para a gente ainda assim, a gente se contenta com pouco e diz assim: para mim até estava de bom tamanho, mas porque do jeito que está, mais ou menos já seria bom, né? Eu pergunto para você: você quereria uma vida mais ou menos para o seu filho? Nós não queremos uma vida mais ou menos para quem a gente ama. Quem vive na mentira, vive uma vida rasa. Deus te fez para coisas maiores. Mas a primeira coisa que nós precisamos para crescer na vida é andar na verdade. A verdade nos faz confiar sempre mais em Deus. E crer não é não ter dúvidas, porque às vezes a gente fica pensando que acreditar em Deus é a gente não ter dúvida nenhuma. Não, crer não é você não ter dúvidas. Crer é você confiar em Deus apesar das dúvidas que você tem. Aí, Márcio, eu não sei para onde levar a minha vida. Olha, querido, eu também não sei não. Eu vou aprendendo dia após dia. Deus vai dando pistas para a gente. Mas ninguém é dono do próprio futuro, não. Você pergunta assim: mas você tem dúvidas? Sobre várias coisas eu tenho, sobre algumas não. Eu não tenho dúvidas de que eu quero ser de Deus. Eu não tenho dúvidas de que eu quero ser santo. Eu não tenho dúvidas de que eu ainda não sou tão feliz quanto eu poderia por minha própria causa, por culpa minha, dos meus pecados. Isso eu não tenho dúvida. Mas agora, quanto tempo eu vou viver? Quanta energia eu vou ter para poder gastar nas coisas que eu acredito? Se eu vou continuar fazendo as mesmas coisas daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Isso eu não sei. Se os meus filhos vão morar perto de mim, se eles vão para longe. Como é que vai saber, né? Como é que eu vou saber? A gente tem dúvidas. E crer não é você não ter dúvidas. Crer é você viver com confiança, apesar de não saber o seu dia de amanhã. Eu não sei qual é o meu dia de amanhã, gente, mas eu confio plenamente que vai ser bom o meu futuro, porque Deus está comigo. E quem caminha com Deus, tem Deus em seu favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é essa a verdade? Se Deus é por você, quem será contra você? O sábio tem dúvidas. O homem santo tem dúvidas. Até a pessoa mais preparada tem dúvidas, inclusive nos seus melhores momentos de vida. Mesmo naquelas horas melhores, em que a pessoa está no auge da sua vida, ela tem dúvidas. A verdade real, ela é sempre acompanhada por hesitações. Se eu não pudesse hesitar, eu também não poderia acreditar. Se eu não tivesse a possibilidade de duvidar, eu também não poderia crer. Para eu ter fé, eu tenho que ter a possibilidade de duvidar. Agora, quem apesar das dúvidas se mantém fiel a Jesus, primeiro, quem crê em mim fará as obras que eu faço e farão ainda maiores. Então, quem apesar das dúvidas se mantém fiel a Jesus, primeiro, verá milagres acontecerem, como eu já testemunhei, como a Paula já testemunhou, como o Cassiano não só testemunhou, como vivenciou. E outro dia ainda contava para mim de uma graça que ele recebeu de Deus no momento de oração, no palco do Rincão. Viveu um milagre na sua própria carne. Então veja, quem apesar das dúvidas se mantém fiel a Jesus, primeiro,
verá milagres acontecerem. Segundo, receberá o Espírito Santo, que igualzinho uma mãe, vai adotá-lo e vai guiá-lo cada vez mais para a verdade que Deus manifestou na sua palavra. Quem confia em Jesus verá coisas prodigiosas acontecerem na sua própria vida, experimentará em si também a maravilha de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda, vai receber o Espírito Santo, que cada vez mais vai guiá-lo para a verdade. Então, vamos abrir o coração para Deus. Cada vez mais os médicos concordam que a amizade, que o amor, que uma boa companhia faz uma pessoa viver mais, e funcionam como um remédio, funcionam como um tônico. Isso é, curam e fortalecem. Cada vez mais a medicina ratifica essa verdade. Verdade que há mais de 2000 anos a Escritura Sagrada já afirmava. Se você abrir lá em Eclesiástico, capítulo 6, versículos de 14 e 17, diz lá que a amizade é um bálsamo de cura, é remédio. Que um amigo fiel é uma poderosa proteção, que quem achou esse amigo descobriu um tesouro. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. E aí vem uma promessa de Deus: quem teme o Senhor achará esse amigo. Quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será um semelhante. Tem gente que está descobrindo isso agora. A palavra de Deus já ensina isso há milênios. Milênios. O Espírito Santo, gente, antecipa pela fé as futuras descobertas da humanidade a quem se deixa conduzir por Ele. O Senhor se manifesta a quem se deixa conduzir por Ele. Termino apenas lendo esse último versículo que a gente leu. Relendo o que a gente leu. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e vou me manifestar para Ele. Deus vai se mostrar para você, se você for capaz de se deixar guiar pela verdade. Amém. Eu quero acolher, Márcio, e observar os mandamentos. E eu penso que tudo que você meditou, todos nós, seres humanos, podemos cair nessas mentiras, né? Nessas armadilhas que o inimigo de Deus faz na nossa vida para nos deixar no chão. Porque Filho de Deus nasceu para tudo isso que o Márcio falou, para ficar de pé, para sonhos altos que o Senhor... Um dia eu escutei de uma pessoa: Paulo, você nasceu para voar como águia. Não é ser soberana, superior, não é isso. Não, o Senhor nos quer filhos de Deus, e filhos de Deus de pé. Agora, os problemas que nos acontecem, nós precisamos pedir a graça de Deus. Aqui está a chave, que é a graça do Espírito Santo, para nos amadurecer. Nós podemos correr um sério risco, mas de ficar na infância da nossa vida. Não nos amadurecer. O sofrimento precisa nos amadurecer. E nós precisamos permitir que isso aconteça na nossa vida. Quantas pessoas nos dizem, falam de nós mentiras sobre nós? E se nós acreditarmos nessas mentiras e ficarmos nessas mentiras? Escutando esses dias uma psicóloga muito legal, falando sobre a importância do elogio, ela dizia: uma pessoa madura, ela tem consciência das suas capacidades. Um funcionário, ele não precisa somente dos elogios de um chefe para saber o seu potencial, né? Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe se ele está sendo subutilizado. Mas nem por isso nós podemos ficar parados, porque nós, sabendo do nosso talento, do talento que Deus nos deu, nós vamos colocando em prática tudo isso. Que Deus nos dê essa graça que você pediu desde o início, Cassiano. Derrama sobre nós a unção que vem do céu. O Espírito Santo pode clarear isso dentro de nós. O Espírito Santo você nos tem ilumina. Potencial, nasceu para voar alto. Amém, né? Cassiano, essa palavra ela diz assim, que quem crê em Jesus verá as coisas que ele fará, as coisas que ele fez e fará ainda maiores. Outro dia você me contava a respeito de uma cura que você recebeu
no momento de oração. Você podia contar para nós? Claro, foi uma graça que eu recebi aqui no acampamento de carnaval, né, do ano retrasado, em 2015. Para quem não sabe, né, eu sou deficiente auditivo. Esse ouvido esquerdo meu não funciona, então eu só tenho o direito. Né? Tudo isso por conta de um colesteatoma, de um tumor que tomou conta desse ouvido esquerdo e me levou a fazer 9 cirurgias, enfim, que me levou à surdez definitiva. E esse mesmo colesteatoma foi parar aqui nesse ouvido direito no final de 2014. Então, quando eu entrei no ano de 2015, eu já estava ali pronto para fazer a cirurgia, a primeira cirurgia para a retirada desse tumor que já havia sido constatado através de exames e tudo mais. E eu estava muito preocupado, com muito medo. Primeiro que realmente eu estava com muita dificuldade de ouvir, muita mesmo, e estava com medo de ficar surdo, literalmente. Porque era uma realidade que o médico me trazia e sempre me trouxe desde o início. Mas com muita fé, né, isso contando de uma forma muito resumida e muito direta, assim. No momento de oração aqui no acampamento de carnaval, ali na frente do palco, com o padre Arlon, e diante do povo eu pude me ajoelhar, e naquele momento eu pude fazer uma experiência de contemplar com a minha fé, com os olhos da minha fé, Cristo ali diante de mim, né? E eu pude pedir de todo o meu coração e fazer a minha experiência de fé, pedir ao Senhor que Ele me curasse, que Ele não me deixasse ficar surdo, que Ele pudesse tocar nos meus ouvidos, para que eu pudesse continuar a minha vida como pai, ouvir a voz dos meus filhos, né, viver a minha missão. Eu precisava muito da minha audição. E eu rezei, o povo rezou. Isso foi na sexta-feira do acampamento. Na quarta-feira de cinzas, às 6h eu tinha um retorno aqui em Taubaté, do Dr. Mercaldo. E, para a glória de Deus, quando eu cheguei, quando ele foi fazer os exames novamente, já não tinha mais nada. Qual foi a pergunta que ele fez, Cassiano? Ele disse o seguinte: quem mexeu no seu ouvido? E aí ele olhava, ele olhou várias vezes, e pegava o prontuário, mas está aqui, os exames, está constando aqui, tem o colesteatoma, tem o tumor, quem mexeu? E aí ele deu aquela frase engraçada, que eu achei o máximo, ele disse assim: meu filho, Deus é bom, né? Deus faz muitas coisas boas, mas tem gente que Ele passa na frente. Ai, que coisa linda. Então, quem apesar das dúvidas se mantém fiel a Jesus, primeiro, As promessas verá de Deus. milagres acontecerem. E segundo, será conduzido pelo Espírito Santo. É suficiente para você? Basta ou precisa um pouquinho mais? Vamos lá. Nós vamos agradecer a Deus, brincando aqui. Eu sabia que ele só escutava o sapo mesmo, né? Do lado de lá. Do lado de cá ele nunca me escutou. Agora eu já entendi. Eu sempre brinco com ele que ele é mono, né? É mono, sério. Ele é mono. E quando a gente sai em missão, às vezes a pessoa fala com ele, eu sei que ele não escutou. Você já sacou. Aí eu pego e falo para ele, Cassiano, é isso. Agora eu já entendi porque que ele não me escuta. Eu estou aqui do lado de cá. Mas a gente brinca e agradece ao Senhor por essa maravilha. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor, aquilo que é impossível aos homens, o Senhor realiza. O Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos faz sensíveis. Nós cremos, Senhor, que para o Senhor nada é impossível. E agora nós entregamos o nosso coração a Ti, acreditando que o Senhor pode realizar na nossa vida as Suas promessas, o Seu projeto. Obrigada, Senhor. Invoquemos mais uma vez o Espírito Santo sobre nós. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. A paz derrama sobre nós, a paz que vem do céu, a paz que vem do céu. Derrama sobre
sobre nós, a paz que vem do céu, a paz que vem do céu. Toda unção derrama sobre nós, a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Derrama sobre nós, a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Oh, Senhor, muito obrigada. Imagina se o Padre Jonas ficasse lá acreditando, não é, naquilo que as pessoas davam de data para a Canção Nova acabar, como disse o Márcio. Parava lá atrás. Parava lá, não tinha feito nada. Não pare nas mentiras aí da tua vida, vamos acreditar. Acredita na inspiração, né? Acredita no que é bom. Acredita no que é bom, no chamado de Deus para você. Que Deus hoje foi lindo, hein? Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Val, quero ouvir você. Mas nós estamos muito felizes porque, graças aos sócios da Canção Nova, nós estamos podendo transmitir ao vivo, direto lá da Polônia, de Cracóvia, a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco. E é de lá ao vivo, nós vamos conversar com a Kátia, que é missionária aqui na Canção Nova. Kátia, com você aí, traz as notícias, nós estamos ansiosos. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão aí no Sorrindo para a Vida. Bom dia a você que tem acompanhado todos os dias a Canção Nova. Nós estamos aqui em Cracóvia, Polônia. E a cidade, gente, tá que não se aguenta com a chegada do cativante Papa Francisco. Ele que chegou ontem no aeroporto João Paulo II por volta das 4 horas da tarde, horário local. Ali, ele foi recebido pelas autoridades civis e religiosas, pelo presidente da República da Polônia, Andrzej, e pela primeira-dama. Foi também recebido pelo cardeal, o cardeal Stanislaw Dziwisz. Ali, naquele momento, tinha uma orquestra que foi especialmente colocada ali para receber o Santo Padre, o Papa. A orquestra era do exército polonês. Eles entoaram o hino do Vaticano e da Polônia. Depois do aeroporto, o Papa seguiu em direção ao Castelo Real de Wawel, onde ele se reuniu com as autoridades locais e com o corpo diplomático. Ali foi um momento lindo, onde Francisco enfatizou que devemos sempre olhar para o futuro com um olhar de esperança. Disse que precisamos fazer memória do passado, mas das coisas boas, e precisamos esquecer as coisas negativas. Assim como fazia a Virgem Maria no Magnífica, que soube lembrar os feitos do Senhor na sua vida. Depois dali, o Papa seguiu em direção à Catedral de Wawel e, em silêncio, rezou sobre as relíquias de Santo Stanislau, que é um santo muito importante para o povo polonês. Após o jantar, eis que acontece uma coisa que surpreendeu muitos jovens aqui em Cracóvia. O Papa apareceu na janela papal. Os jovens já estavam ali na expectativa. Será que ele vai passar por aqui? Será que ele vai aparecer? E o Papa disse ali um pequeno discurso sobre a história de um jovem polonês de 22 anos. É o jovem Szymon, que ajudou muito nesta JMJ. Ele que fez os desenhos que nós podemos ver aqui na cidade. O jovem faleceu antes deste evento acontecer. E o Papa disse: este jovem está no céu e todos nós poderemos nos encontrar com ele um dia. Isso se cada um fizer escolhas acertadas. É o Papa Francisco que já está aqui em Cracóvia e todos nós estamos ansiosos, querendo encontrar com ele neste momento tão importante. É a Canção Nova na JMJ. Ô, Kátia, obrigado pelas informações aí tão quentinhas, né? É a Canção Nova na JMJ, né? A Canção Nova na JMJ, graças a todos que são família Canção Nova conosco, nós podemos ter essas informações assim tão atuais, né? E tão importantes para a nossa fé. Vai crescendo a nossa fé. Imagine a alegria dos jovens junto com o Papa.
o Papa ontem, para despedir, disse assim, olha, eu estou indo, né, dormir agora podem fazer a bagunça que vocês gostam de fazer. Conhece jovem, né? Diz que a noite foi aquela festa lá em Cracóvia, né? Então a gente quer agradecer a Deus por esse momento. Vamos ouvir da Val alguns testemunhos, porque esse Sorrindo para a Vida, graças a Deus, marcou também esse nosso dia, a nossa história, né? É verdade, todo mundo aqui emocionado com o testemunho do Cassiano, agradecendo muito, viu, Cassiano, sua partilha, muitas pessoas aqui. Eu começo com a Adriana. A Adriana disse assim, Val, rumo ao 100%. O que seria da minha vida se não fosse a palavra de Deus através da Canção Nova? Então, hoje, eu decidi que eu vou aumentar o meu débito automático e pode contar com o meu algo a mais, hein? Olha! Que bom! Solimar, ela disse assim, amo a obra Canção Nova, amo essa obra de Deus. Vocês fazem a diferença na minha vida. E mais que isso, na vida de milhões de pessoas. Vamos fazer o algo a mais para ajudar essa obra maravilhosa. E aí aqui eu trago o testemunho da Letícia. Ela disse assim que ela escreveu em nome da mãe dela, Márcia e Paula. Ela disse assim, olha, meu nome é Letícia, eu sou sócia evangelizadora já há muitos anos. Vou resumir um pouquinho a história dela. Ela disse assim, olha, hoje, quando o Márcio disse que com Deus tudo é possível, que a gente vai conseguir, me recordei de algo que aconteceu exatamente há 1 ano atrás. Nossa casa foi alagada, tomada pela chuva e tudo se perdeu. E nós, ainda mesmo que era no horário do programa do Sorrindo, a gente tentava ouvir a palavra de Deus enquanto a casa era toda inundada. Imagina, gente, a situação. E ela falou assim, e nesse momento a minha mãe gritava em desespero e falava, eu não acho minhas coisas, eu não acho meu documento, tudo se perdeu. E a Paula e o Márcio diziam assim, que Deus estava visitando uma pessoa que estava em desespero. E naquele momento sentimos que a visita de Deus era para nós. E aí recordamos do que o Márcio disse hoje, com Deus, com confiança, a gente consegue. Ela disse assim, Val, hoje eu quero testemunhar em meu nome, em nome da minha família. Nossa casa foi restaurada. Nós pensávamos que nem teríamos lugar para morar. Hoje temos nova casa, as coisas simples, mas com a graça de Deus fomos reconstituindo tudo, porque a Canção Nova foi sendo sustento. Que bom, maravilha, graças né? a Deus. Graças Com muito a Deus. esforço ali daquela família, Deus manifestou a sua generosidade. Deus não exclui a gente dos milagres. O milagre não é só para nós. Ele põe a gente para trabalhar junto. Não foi o que ele fez com Nossa Senhora e os serventes? Foi. Fazei o que ele vos disser. Nossa Senhora já passou o comando para ele. O primeiro milagre. Faz né? o que ele mandar. E Jesus diz, vão lá e encham as talhas. Não faz sozinho. A gente arregaça as mangas, vai tirar a água que está inundando a casa, vai tirar a lama, vai procurar os documentos. E Deus vai abençoando, Mas né, Deus vai abrindo as portas e a graça vai acontecendo. Deixa eu só O falar Cassiano um pequenininho. vivenciou uma cura, mas ele precisou ir ao médico, lutar contra a enfermidade. E o tempo não permitiu. Mas até o que ele tinha perdido da audição do ouvido bom, depois ele recuperou. Isso mesmo. Mas teve a parcela dele, ele teve que investir nisso. E continua, Val, o que você ia falar? Não, é só para encerrar, é o do Gilmar Freire. Ele disse assim, olha, as palavras do Márcio sempre tocam fundo ao meu coração. Vou resumir também. A esposa dele, em 1 ano, gente, fez 6 cirurgias. Está no CTI. Mas ele falou assim, olha, o que nos sustenta é esta obra de evangelização, a palavra de Deus. E ele diz, você não sabe o que o sacerdote levou para nós. Um livro, 30 minutos para mudar o seu dia. Ele disse assim, esse livro tem mudado o nosso dia, tem Olha sido aí, o sustento. sacerdote. Pronto. O sacerdote que foi bonitinho. levar. Alegria para um escritor da evangelização, saber que um padre Levou lá. né? leva o seu livro para dar de presente. É este livrinho aqui, gente, que se chama 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Não tinha nada disso combinado, viu? A Valdênia acabou de receber esse testemunho agora. Eu estou ouvindo pela primeira vez e eu digo a você, não é só um livro para a gente ter, vale a pena a gente dar de presente este livro tão barato, mas que tem realizado uma verdadeira revolução Quanto custa, na vida Val? de tantas pessoas. Quanto está? Vou dar uma Dá uma procurada procurada, aqui. mas olha, é perto dos R$5. R$5,90, não é? Se não tiver com desconto. Se tiver com desconto, às vezes sai menos que R$5, gente. Os produtos estão com 20% de desconto, por isso que eu vou Então, conferir. 20, é só você ver aí, em R$6, R$1,20, menos de R$4,80. Ô, gente, pelo não amor é? de Deus. Mas e o presente, Tem né? cartão de aniversário, cartão de Natal, que custa caro. mais caro.
É não é? verdade, mas... E um livro que evangeliza. Então fica aí a dica para você nesta manhã. Nossa, eu quero agradecer a Deus pelos nossos 58%, Márcio, do projeto da M Almas. Nós vamos chegando aos últimos minutos aqui do Sorrindo para a Vida, agradecendo a Deus por todas as pessoas que, com responsabilidade, com compromisso com essa obra de Deus, por amor, porque a gente ajuda aquilo que a gente acredita. Obrigada a você que já fez a sua doação, já participou aqui adquirindo os materiais de evangelização da Canção Nova e está preocupado com essa campanha desse mês. Faltando, então, o dia de hoje e amanhã, porque dia 1º já é segunda, Pois Márcio. Então, nós temos o sábado, né, também, né, meio sábado aí nas casas lotéricas. Mas nunca a gente ficou com a campanha tão apertada, gente, até agora. Olha só. Né? Nós estamos com 58% alcançados, faltam 42%, e nós só temos o dia de hoje e o dia de amanhã. Concretamente, é isso. O que nós podemos também concretamente fazer? Minha família querida, me permita fazer esse convite sem ofender você, sem agredir você. Você é da casa, você é da família, então eu vou convidar. Se você puder, dobre a sua doação neste mês. Você já ajudou, você pode doar de novo. Seria um cara de pau de pedir uma coisa dessa se eu estivesse pedindo isso para mim. Mas junto com você, eu também quero fazer o meu outro 100%. Vai ser o meu 200% neste mês por esta obra. Você que colabora todo mês com R$10, poderia doar de novo esses 10 nesse mês? Você que colabora com 20, poderia doar de novo R$20? Porque chega um momento que nós temos que falar com aqueles que já estão doando. Porque se você, nesse mês, ajudou, é que você está dentro de um quadro que tem possibilidades de ajudar. Então, a gente tem que recorrer de novo a você, meu amigo, que é ativo, que faz é mais fiel, faz mais uma vez, que né? nos ama. Faz algo a mais. Não é? Mas, Márcio, eu já ajudo. Pois é, para você ver, né? É a gente que ajuda que vai dar um algo a mais. Ontem, minha esposa ainda estava brigando comigo, porque eu estou realizando um trabalho para a Canção Nova que não cabe na minha sala. Aí eu falei para ela que eu ia fazer lá em casa. Só que foi até 8 horas da noite. Então, desde depois do Sorrindo para a Vida... Foi. Até às 8 da noite, não é? Porque eu comecei no horário... Ontem eu não estava no Sorrindo. Mas comecei no horário logo depois do Sorrindo para a Vida. Foi até às 8 da noite. Porque é um bem para a Canção Nova. Vale a pena. Então a gente dá de esforço, a gente dá do dinheiro. A gente que já ajuda, ajuda mais. Então eu estou convidando você. Quem ama faz, né? Veja, eu não estou te pedindo pouca coisa. Eu sei que eu estou te pedindo muito. Estou te pedindo para você doar de novo. Estou te pedindo para você ter o trabalho de entrar na internet, fazer a transferência, de ir até o banco, de encontrar um outro boleto, fazer o pagamento, imprimir o boleto. Não estou te pedindo pouco, não. Mas eu sei que isso que eu estou te pedindo vai se reverter como graça de Deus na sua vida. Eu confia. Faz, não é? A nossa generosidade, Paula, é um jeito de nós demonstrarmos que nós confiamos em Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Vamos lá, vamos virar esse quadro, vamos mostrar para os nossos irmãos, para aqueles que nos assistem, que com Deus a gente vai mais longe. Todo mundo trabalhando nas redes sociais, divulgando a Canção Nova, 100% da Canção, hashtag 100% da Canção Nova, tá? Eu quero deixar a dica do programa de hoje. Gostou? Gostou do testemunho do Cassiano? Leve para sua casa, já adquira os 5 da semana, né? Vai sair até mais barato para você. 1231862600 ou acesse loja.cançãonova.com. Uma última coisa, Paula. Nós estamos nos últimos dias, sempre que a Canção Nova chega nos últimos dias de campanha, nós passamos por um combate espiritual tremendo e muitas vezes nós enfrentamos tentações terríveis. E no dia de ontem, no dia de antes de ontem, nós tivemos assim, uma tentação terrível envolvendo a nossa loja virtual. Terrível. Que as pessoas simplesmente não conseguiam entrar e comprar. E nós sabemos que é espiritual. E é sempre assim, quando vai chegando ao fim da campanha, não é? Então eu quero fazer também esse apelo para você que decidiu ajudar através da aquisição do material de evangelização. Meu irmão, se você não conseguir através da loja virtual,
liga. Não Faz o conseguiu, seu vem pedido. aqui. Não é? Vamos vencer essas barreiras. Vamos lá, Paula, Vamos lá, com muito Márcio. ânimo. Obrigada, Encontro você viu? daqui a pouco lá na quinta-feira de Quinta-feira. adoração. Vai ter mais Se Márcio. quiser a gente rezar mais um pouquinho juntos, daqui a pouquinho. Uns minutinhos e a gente tá lá. Olha lá, olha que coisa boa, tem mais o Márcio. Val, um beijo pra você. Beijo pra Paula. toda a equipe aqui do Sorrindo pra Vida. Valeu, Cassiano. Vou ficar esperto que agora você tá ouvindo tudo. Agora eu tô Viu? ouvindo. Sabe? Um abraço pra você. Valeu. amanhã. Vamos Sorrindo pra Vida, confiando em Deus e trabalhando muito pela Canção Nova. Um beijo pra minha comadre, Carla Astucci. Ela que é a responsável da direção artística aqui da nossa TV, fazendo aniversário hoje, Carla. Oh, parabéns. que legal. Beijo pra Parabéns, vocês, Carla. viu? E a todos os aniversariantes do dia de hoje. Que bom, vamos seguindo o dia nessa certeza. Eu acredito nessa obra. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. cançãonovaplay.com. Assine já!